sem game over, decisões inteligentes em live ops. E se você criar um jogo que muda o tempo todo? Olha só, aprenda o que é uma live op e saiba como este modelo pode determinar o sucesso do seu game, em um painel que reúne os maiores especialistas do país sobre o assunto. Vamos ter aqui, com a moderação da Octagon Games, Manifesto Games, Aquiles e Lumen Games. É um painel em português, mas que também acontece com a tradução simultânea em inglês, beleza? Vou chamar agora aqui o pessoal para a nossa resenha. Quero primeiro convidar aqui o nosso moderador, Ronaldo Cruz, que é o CEO e cofundador da Octagon Games. E aí, tudo bem? Bom? Em paz. Também temos aqui ela, Aline Matoso, Head of Product da Manifesto Games. Oi, Aline. Tudo bom, pessoal? Prazer, tudo bom? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Também temos Nando Guimarães, Head de Desenvolvimento da Aquiles. Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, não, acontece. E, por fim, Thiago Melo, CEO da Lumen Games. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui. Boa tarde. Então, gente, a tela é de vocês. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Vai ser um papo bem interessante. Temos aí esses especialistas bem apresentados, super entendidos do assunto. A gente vai falar de uma coisa que já é tendência, que já tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos, mas cada vez tem mais definição, o que tem feito jogos, né? Você olha os top grossing das lojas e em 3, 4 anos são sempre quase os mesmos, e por que eles conseguem fazer isso? Com que técnicas ou conceitos ou disciplinas esses players, né, esses estúdios têm conseguido manter esses jogos no top grossing, ou pelo menos bem sucedido e famosos, ou seja, como eles conseguem expandir esse ciclo de vida entre os jogadores. Então, tudo isso se deve a algo chamado Live Ops, que eu não consigo dizer se é uma definição de estratégia, ou se é um conceito, ou se é uma boa prática, ou esse tipo de definição a gente vai discutir aqui com esses especialistas, né? Como bem apresentado, a gente tem o Nando Guimarães, que é fera da Aquiles, o PM você é Project Manager, né? Ou Head of Studio, né? Sua função. Temos a Aline Matoso aí, da Manifesto, PM, ela está fugida do Brasil, mas, né, é do estúdio lá do Recife. O que eu acho legal nesse panel é que a gente vai ter uma galera, uma de cada ponta do Brasil, o Thiago Melo, grande fundador aí da Lumen Games, e a Octagon aqui do Paranazão e Aquiles do Sul. Então a gente está bem representado em termos de geolocalização aqui do Brasil, mas não só por isso, essa galera manja muito. Então hoje eu sou o papagaio que sempre fica falando de live ops aí nos eventos, mas hoje eu vou deixar eles falarem, porque eles têm na prática muito mais conhecimento. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu gostaria de falar aliás, não vou pular aqui, eu vou deixar primeiro vocês falarem um pouquinho, né? Eu acho que é legal conhecer um pouco mais da história de cada um, antes de pular para as perguntas. Vou começar com a Aline, quero que você conte um pouquinho sobre você bem rapidamente, sua função na Manifesto e também o que você entende. Não conta não. Não vou dar spoiler, deixa para definição que vai dar uma discussão boa, eu acredito. Depois a gente avança. Só uma apresentação já é suficiente por agora. A definição de live ops será polêmica. É verdade. Não polêmica, mas dá pano para manga, pelo menos. Concordo. Eu sou a Aline, trabalho na Manifesto já fazem 10 anos. A gente hoje está, principalmente o meu produto, né, que eu sou Head of Product do Gepeto, que é uma plataforma educacional baseada em jogos, que hoje atende 80 mil alunos das principais redes educacionais do Brasil, focados no ensino de inglês, ensino bilíngue. É interessante porque acho que é um produto um pouco diferente na área da educação, né? É um serious game, mas é uma plataforma que está sendo operada realmente, está em live ops, digamos assim, desde 2017, várias versões, mas várias versões diferentes. A última versão, que é um produto diferente, a gente lançou no comecinho da pandemia, no ano passado, que é o que eu tenho ficado mais à frente agora. Mas se totalizando aí, a gente tem esses 80 mil alunos e eles têm usado a plataforma por muitos anos, né, na vida escolar deles. Então, como manter essa galera engajada por tanto tempo na mesma plataforma, né? É um desafio aí que a gente vai conversar. E é esse desafio que a gente vai falar hoje, porque mesmo sendo alunos, estudantes ou
jogos educativos, a gente tem que se preocupar também em manter eles engajados. Não tem como escapar, então o LiveOps é importante nisso também. Depois a gente vai discutir bastante sobre isso. Tiagão, sua vez. Olá, pessoal. Bom, sou o Thiago Mello, sou CEO da Lumen, sou cofundador da empresa. A gente trabalha com games desde 2004, então são 17 anos agora, quase um adolescente, mais que um adolescente. E já fizemos de tudo, fizemos jogo de Flash, jogo de PC, jogo de mobile na época que não existia App Store e Google Play. E há uns 5 ou 6 anos a gente já trabalha com mobile free-to-play. E essa experiência do LiveOps tem vindo bem nos últimos anos para a gente, assim, na necessidade de melhoria dos processos, melhoria de engajamento dos jogadores e a grande diferença que esse tipo de operação faz na hora que você tem um jogo nas lojas, né, nas lojas de mobile. Legal, Thiago. Thiago, que estado você está localizado mesmo? Eu sempre confundo. Sergipe, Aracaju, Sergipe, no Nordeste, calor. Massa. Nando, conta aí sua história pra gente. Vamos lá, gente. Sou Nando Guimarães, eu sou hoje General Manager, né, da Aquiles. Trabalho com o projeto Looney Tunes, Mundo Insano. Foi uma promoção recente, não. Era Head of Development, agora é General Manager. Parabéns. GM. Obrigado, gente. Eu trabalho na indústria de jogos desde 2005, né, já morei fora, retornei, e hoje estou junto com a Aquiles aí há mais de 2 anos no projeto Looney Tunes, né, uma equipe excelente, top de linha, é uma parceria, na verdade, Looney Tunes Mundo Insano, ou World of Mayhem, é uma parceria da Aquiles, junto com a Warner Brothers e a Scopely, que é uma empresa norte-americana, né? A sede da Aquiles é em Porto Alegre, mas como estamos em pandemia, né, e também com um potencial trabalho híbrido, aí a gente está, né, eu tô aqui em Blumenau no momento, mas logo em seguida a gente vai retornar a se reencontrar, aí, acredito eu. Bacana. A Scopely é bom citar que é desses estúdios que consegue fazer o jogo ficar sempre os top grossing por muitos anos. Então, eles sabem realmente fazer LiveOps. Né? São caras com um bom exemplo aqui. Mas legal contar histórias. Eu acho que eu falei bem rápido, mas eu sou um dos fundadores da Octagon Games, também uma empresa especializada em LiveOps. A gente até oferece isso como serviço, mas também como qualquer estúdio focado em desenvolvimento de jogos mobile free-to-play. Mas é isso aí. Então, vamos lá. Vamos puxar as polêmicas, né? Porque a gente já teve um papo sobre isso, e eu vi que tem diferentes entendimentos do que é LiveOps. Então, antes de começar a falar sobre o LiveOps, o conceito, o entendimento diferente, que eu acho bem rico, é legal de ficar bem claro aqui para as pessoas consigam entender o big picture de o que é o LiveOps, né? Então, vamos lá. Eu vou jogar a bola para o Thiago começar. Vai lá, Thiago, explica na sua visão o que é LiveOps, o que você entende com LiveOps e como você tem aplicado isso na sua empresa, no seu estúdio. O Ops do LiveOps é a operação, né? Quando a gente migrou do desenvolvimento tradicional para começar a operar os jogos, a gente começou a amadurecer essa ideia do que é operar um jogo. E a gente começou a perceber que o esforço de desenvolvimento para operar um jogo acaba sendo, às vezes, maior do que desenvolver o próprio jogo, né? Uhum. Então, para mim, a operação do jogo é tudo que vem depois do lançamento do jogo, basicamente. Esse conceito do LiveOps tem mudado um pouco, e a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, do que é o LiveOps durante o desenvolvimento, mas basicamente após o desenvolvimento, como é que você opera o jogo, né? Como é que você responde os anseios da sua comunidade, da comunidade que joga o seu jogo, como é que você estimula eles, como é que você engaja eles, né? Seja criando eventos, seja mudando o jogo, seja tunando o jogo para que ele se adapte para como os jogadores hoje estão jogando, né? Para mim, LiveOps é basicamente isso. Legal. Eu gosto desse, pegando um gancho que você falou, que é quando o jogo já começa a ser operado, é um conceito de LiveOps. Então, lançou, é uma operação, a gente gosta de considerar que quando tem jogador ativo, jogador online, que você precisa de alguma forma gerenciar alguma geração de conteúdo ou uma promoção, então tem jogador online, seja no soft launch, no lançamento antes para testar, é um LiveOps, a gente já considera assim. O Nando tem um conceito um pouco diferenciado. Fala aí, Nando, que a gente gostou de ouvir a sua opinião sobre isso. Então, vamos lá. Beleza. Então, LiveOps, para mim, eu sempre faço uma analogia, né? Uma analogia do LiveOps com um restaurante 24 horas, né? Um restaurante, um fast food. Ele tem que estar atendendo todo mundo, vem pedidos incessantes, e tem a equipe que trabalha ali na frente, que está servindo o pessoal, e tem a equipe que trabalha lá no fundo, que está produzindo ali, né? Está fazendo a comida. E nesse ínterim tem o chefe que está planejando o cardápio, né, da semana que vem, né? Além disso, obviamente, tem o pessoal ali que está querendo, né, anunciar ali, vai entrar no meu restaurante, etc. e tal. Então, é toda uma gama de serviços que vai fazer o LiveOps
funcionar, né? Não é só desenvolvimento ou linha de produção, não é só o trabalho diário ali de quem está servindo, é a equipe inteira que já tem essa mentalidade de serviço contínuo. Legal, é bem interessante essa analogia aí com restaurante. A gente gosta de fazer na Octa a analogia com um cassino. O pessoal entra, eu tenho que manter eles engajados, então eu tenho que fazer de tudo. As maquininhas ali que vão ser a recepção, mas se o cara for para uma mesa de pôquer, aí eu tenho que trabalhar todos os conceitos para me deixar o cara feliz. E no fim, se ele decidir gastar dinheiro ou ser monetizado, melhor ainda. Mas se não gastar também, não tem problema. O Live Op ele tem que cuidar de tudo, né? Mas vai lá, Alina, eu quero ver sua opinião sobre o que é Live Op. Na verdade, desde que eu escutei Nando fazer essa analogia, eu já falei ela uns 3 vezes para minha equipe. Que legal. Mas o que eu acho interessante é a gente também entender o que não é Live Ops, né? Porque quando a gente tá o tempo todo correndo atrás de escopo, porque a gente entregou um MVP, mas o jogo ainda faltava X, Y, Z para terminar escopo de feature ou para terminar o loop do jogo básico e tal. Isso vai impactar no teu Live Ops, mas é bom entender que o Live Ops é aquela melhoria de conteúdo, melhoria de entrega de update, muito mais do que uma mudança muito grande no teu core gameplay. A gente tá fazendo pequenos enhancements, né? Pequenos aumento de escopo do jogo, mas sem mudar muito o core gameplay. Então, se o teu jogo se o foco do teu jogo é social, mas tu entregou primeiro um MVP standalone para jogar com bot só para testar a mecânica, e aí tu fez um soft launch, botou isso no ar, para depois fazer as features sociais. Vai impactar no teu Live Ops, porque a partir do momento que o jogo está no ar, você já está operando ele, mas a feature que faltou fazer para fechar o core loop do teu jogo não entraria no teu calendário de Live Ops, né? Que é um calendário mais de entrega contínua, de cadência, de conteúdo novo, que não pode ser um calendário muito robotizado, né? Toda quinta-feira um item novo, porque também enjoa, mas tem que ser um calendário que tenha uma continuidade, sempre coisa nova para a galera se surpreender o tempo todo, né? Mas eu gosto muito da ideia de, se a gente tem a analogia de Nando é muito boa. Se a gente tem um cardápio ainda para entregar, não significa a gente tem que continuar servindo os sanduíches por aqui, continuar mantendo o jogo legal. E também não é nada de otimização, correção de bug, migração de tecnologia do back-end. Isso também não é Live Ops. A tua equipe de Live Ops tem que estar focada em manter o jogo interessante, mas ela não é a galera tech, não é a galera de tecnologia que vai ficar lá melhorando. Lógico que a otimização é importante também, mas não faz parte do teu calendário de Live Ops. Tudo vai impactar? Vai, porque tudo é gestão de comunidade e tal. Quem vai ficar coletando esse feedback de problemas, de suporte, sei lá, vai ter o... Ai, já tô falando muito. Já tô entregando vários spoilers. Por enquanto a gente tem uma gordura boa de tempo. Não, é legal. Eu gostei de você separar isso, como o Nando posicionou também, e a gente tem esse conceito de misturar, porque a gente acredita que às vezes você faz um update para lançar um conteúdo novo para um jogador, para os jogadores continuarem interessados, né, que eles são assim insaciáveis, eles querem conteúdo, eles querem promoção o tempo todo, mas você faz um update e de repente surgiu um bug, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou separar esse para um time de correção de bug, que não é o mesmo de Live Op. Aqui a gente gosta de deixar um time, a gente chama de um squad, um pod, né, que é só para operar o jogo, desde correção de bugs e também, mas é legal ter essa diferença, essa separação em alguns estúdios que acham melhor a estratégia, a disciplina, né? E a gente vai falar até sobre perfis, que é interessante para cada time de Live Ops. Mas uma coisa que eu queria voltar um pouco atrás, casado com o que o Thiago falou, foi desde 2004, você falou que você está na indústria de jogos? 2004. Você é um dinossauro, praticamente, cara. Pois é. Mas eu também estou junto, estou disfarçado. Mas tem uma coisa, Ronaldo, que a Aline falou que eu acho que é importante. Vai lá. Antigamente a gente desenvolvia o jogo e operava, né? Então essa era uma justamente isso que eu queria fazer. Como era antes? Por que surgiu o Live Ops? Da onde surgiu esse termo? Vocês acham que foi, brincando na dinâmica do ovo e da galinha, né? Foi por causa do Games as a Service que surgiu o Live Ops? O Live Ops surgiu devido ao Games as a Service? Vai lá, fala o que você acha. Eu acho,
E eu vejo isso, claro, essa linha cada vez ela vai ficando mais borrada, né? Então, o LiveOps ele tá invadindo a etapa de desenvolvimento e o desenvolvimento está invadindo o LiveOps. O ideal era que você tivesse o jogo lançado e uma equipe para operar e a equipe que pudesse operar pudesse fazer tudo, criar conteúdo novo. Tem um jogo de corrida, eu quero botar uma fase nova, eu consigo botar um estágio novo, fazer tudo sem precisar de desenvolvimento. Mas não é ciência exata. Então, sempre eu preciso continuar com a equipe de desenvolvimento e essa cauda de desenvolvimento vai ficando cada vez mais fina, de operação mais alta, mas cada vez mais essas duas equipes estão trabalhando em paralelo, né? Então, acho que essa borrada dessa linha que da onde que vem. Legal. E aí vem decisões, né? E o tipo de coisa que a gente vai falar depois como a gente pode tomar as melhores decisões, se é uma otimização, como a Aline falou, mas não é LiveOps, mas talvez é uma otimização que vai resolver um problema do jogo, porque tem players que ficam bravos se o jogo, por exemplo, está lento, se está demorando para abrir, e de repente num update você fez sem querer, você percebeu depois que o jogo tá lento. Então esse tipo de decisão precisa de informação para ser tomada, né? Prioridade, estratégia, planejamento, como o Thiago falou, como o Nuno falou, tem que ter um planejamento do que vai ser feito. E isso é legal que a gente vai discutir também nos nossos temas. Eu vou dividir em vários temas aqui, para não perder a linha do raciocínio, mas tem bastante coisa para falar sobre o LiveOps. Vamos pular primeiro para o perfil, que eu não quero que acabe esse pêndulo sem a gente falar de perfil, né, de profissional, coisas que a gente acha que é legal, importante quem está assistindo entender, porque eu sei que boa parte são profissionais querendo se engajar na indústria de games, temos também profissionais que estão em estúdios que querem aplicar melhor a disciplina, né, conceito e estratégia de LiveOps. Então vamos falar um pouquinho. O que vocês acham que seria interessante um profissional de desenvolvedor de jogos, seja um profissional já no mercado, ou um cara que quer entrar na faculdade, o que ele precisa desenvolver nele como profissional para se adaptar bem no estúdio que tem essa demanda de aplicação e operação de jogos online, né? De LiveOps em geral. Vou jogar a bola para o Nando dessa vez. Começa lá, Nando. Vamos lá, eu só queria dar uma pincelada antes, porque LiveOps é um conceito grande, né? Como a gente está falando do Game as a Service e do LiveOps. Quando a gente fala LiveOps propriamente dito, a gente está falando de uma equipe que vai trabalhar essencialmente naquela parte de servir as pessoas, né? É isso que eu vou me referir agora, né? É quem está ali no dia a dia, anotando os pedidos e entregando, né? Esse seria o LiveOps que nós consideramos no Looney Tunes, né? Por quê? Porque todas as outras equipes de desenvolvimento, elas também trabalham, né, com o Game as a Service nessa entrega contínua. Só que eles não estão diretamente ali no dia a dia, sentindo e ouvindo o que os jogadores estão falando, né? Obviamente, a gente recebe de forma indireta, né? Mas quem está ali na linha de frente mesmo é esse pessoal de LiveOps, né? E essa equipe, para compor esse pessoal de LiveOps, né, eles são pessoas de análise de dados, eles são analíticos, né, com um pouquinho de um potencial criativo. Então, eles são business analysts que vão estar entendendo todas as métricas do que aconteceu ontem, ou anteontem, ou na semana passada, de um evento que foi criado, e vão querer recriar ou melhorar esse próximo evento com uma próxima entrega. Por exemplo, no Looney Tunes a gente tem personagens que são entregues, né? Toda semana tem diversos eventos, né? Que todo dia tem uma coisa diferente, mas sempre tem um grande personagem na semana que a gente vai entregar. Então, eles estão sempre analisando o que aconteceu na semana passada para saber como modificar isso e entregar o próximo. Não somente isso, no próximo mês também eles já estão pensando, né? Qual foi o time que nós entregamos no mês passado, qual foi a aceitação do público, o que a gente tem que melhorar para entregar melhor ou modificar, né? Essa é a equipe de LiveOps, né? Agora, o LiveOps como conceito, né, integrado no Game as a Service, ele vai entrar em game design, vai entrar em arte, vai entrar em programação, que é esse pensamento de entrega contínua que qualquer produto as a service, né, vai ter que ter, né? Então, por exemplo, um game designer hoje, ele vai ter que já, quando ele montar a sua estratégia, entender na documentação que ele faz, como que LiveOps, ou seja, como que a equipe de LiveOps vai trabalhar junto nessa nova feature que eu estou criando, né? Quais são os pontos que eu vou ter que alinhar com a direção de LiveOps para que essa mecânica aqui consiga ter uma entrega de conteúdo diário, semanal, mensal. Então é um pensamento global, porém tem uma equipe específica ali, um profissional específico que vai tomar conta dessa análise de dados, né? Que seria o braço direito aí do game designer e também do pessoal técnico que faz o trabalho no débito técnico, né? Quando tem algum bug, né? Eles vão ajudar, mas não são duas coisas diferentes nessa minha visão, né? Legal. Aline, você pensa quando você está selecionando um game designer, um producer ou alguém que vai ficar, sei lá, um programador mesmo,
Você avalia que ele tem conhecimentos de LiveOps, ele entende a necessidade de entender o que é LiveOps, ou geralmente você tem que treinar a pessoa porque o mercado é difícil achar profissionais experientes? Como que é essa dificuldade ou esse desafio de trazer um profissional, por exemplo, no Brasil, para trabalhar com LiveOps? A gente não espera no Brasil, pelo menos quando a gente está contratando a equipe, a gente não espera que atualmente, acho que por ser uma coisa que, pela educação formal da gente ser uma coisa que se atualiza um pouco mais devagar do que o mercado, muito mais devagar que o mercado, a gente não espera que ninguém que não tenha experiência de mercado saiba o dia a dia, a rotina de um LiveOps, né, de uma equipe de LiveOps. O que a gente espera é que não, por exemplo, um game designer que tem aversão a números ou que se acha uma pessoa muito criativa, mas é esse tipo de você gosta de programas de prototipação, mas você entende Excel e você entende de estatística um pouco também, sabe? Ter uma abertura à interpretação de dados é muito importante. Outra coisa muito importante é também ter uma abertura para estar muito próximo da comunidade, porque se a gente pensar assim em dois tipos de feedback, qualitativo e quantitativo, que a gente recebe, a gente tem um bocado de eventos sendo mandado para Game Analytics, BigQuery, Google Analytics, etc. Tem que ter alguém interpretando isso, mas tem que ter alguém atendendo suporte, tá guiando ideias milaborantes que usuários tiveram e mandaram para a gente, pedidos mesmo, de onde vem esse pedido, tentando acumular as respostas qualitativas que a gente tem dos contatos do usuário também. Então, essas duas coisas são muito importantes para o Community Manager, né, e esse Game Design estatístico, alguma coisa... System Game Designer, a gente gosta de chamar, geralmente, que é um cara mais... Mas é mais para analista de dados, só que analista de dados de jogos, que ele tem que gostar pelo menos um pouquinho de Excel, né? Para fazer equações e fórmulas, pelo menos. Pelo menos. Se ele pelo menos souber data science, nossa, maravilhoso, é uma chave. Para interpretação de gráfico, que é um negócio, e como comunicar também, né? Como montar um gráfico, que é um funil de uso, que essas coisas que hoje em dia... Mas assim, realmente a gente não espera que ninguém hoje saia pronto. Se a gente está contratando alguém que vai entrar na equipe pela primeira vez, a gente não está esperando que eles saibam esses termos específicos, mas a gente quer que eles entendam que quando eles sentarem para trabalhar, eles vão trabalhar muito mais com isso do que com qualquer outro programa de prototipação e mais... bom, ao contrário de número. Aproveitar que eu ia encaminhar a pergunta aqui para o Nando e para o Thiago, veio uma perguntinha aí do pessoal que está assistindo. Qual o tamanho de uma equipe mínima para a gente conseguir fazer LiveOps? O que você acha, Thiago? Nando primeiro, né? Não, eu pedi para... Vai lá, Para fazer LiveOps, 3 pessoas, acho que já poderia começar, né? Um game designer, um artista e um programador, que é a base de qualquer desenvolvimento de jogos. E, obviamente, entregas contínuas, né? Um pipeline de produção com entregas contínuas poderia funcionar muito bem. Obviamente, o conteúdo teria que ser espaçado em mais tempo, né? No Looney Tunes, a gente tem entregas até 2 vezes por dia, né? Em horários diferentes. Algumas vezes, quando dá problema, a gente faz diversas entregas por dia. Uma equipe menor não vai ter esse calibre, né? Então, é importante planejar para entregas mais espaçadas, talvez uma vez por mês ou até mais do que isso. Mas é importante estar conectado sempre com novidades para o jogador poder sempre desfrutar, que obviamente o final, né, o objetivo final é a retenção desse jogador. Então, quanto mais a gente puder, melhor. Eu vou encaixar uma... Desculpa, pode terminar, não. Perdão, não, terminado. Não. Eu vou encaixar uma coisa rápida antes de passar a pergunta para o Thiago, que vamos supor que você tiver que escolher, né, e tiver que começar com que perfil você começaria? Eu começaria com cara de BI. Mesmo que você fique olhando um tempo, logo você vai ver que você vai precisar de mais gente, né? E aí ele vai puxar outros perfis que não vai ter jeito. Se você começar com um programador, o programador pode querer fazer um novo feature, alguma coisa, e não vai resolver o problema do seu jogo. Então o BI vai falar, cara, o jogo tá bom. Não, o jogo tá ruim, a retenção tá ruim, os jogadores estão cada vez indo embora, os jogadores ativos estão começando a diminuir e o jogo vai morrer. Então você começa a reagir em cima de um cara que vai te dar toda a informação. Um BI, um Data Science, alguém que vai te dar números é minha opinião, né? Claro. Vamos lá.
Thiago, puxa o que você acha. Eu iria para um analista designer, assim. Eu acho que ele precisa ter uns 30% de design, tem o que fazer. E aí, quando a gente começa a pensar em equipes pequenas, você pensar na equipe de 4, 5 pessoas. Eu tenho uma equipe de desenvolvedor muito pequena. Como é que eu faço live ops no meu jogo? É a equipe de desenvolvimento. É o programador que é um pouco designer. Com a equipe pequena, o programador já é um pouco designer. O designer é um pouco analista de dados. Então, você vai ter que se especializar, deixar de se especializar um pouco na sua área e focar em outras áreas, entender o que você está fazendo, como é que afeta o meu público, né? Então, poxa, eu pensei numa feature nova do jogo. Como é que eu vou desenvolver ela? Como é que eu vou botar uma ferramenta para que eu possa adicionar mais fases lá na frente? Né? O que eu estou fazendo e o que vai afetar os meus jogadores? Então, na equipe pequena, todo mundo precisa ser um pouco data analyst, todo mundo precisa ser um pouco designer, né? E todo mundo precisa ser um pouco de community management também. Você precisa escutar o seu público. Então, você acaba tendo que fazer um pouquinho de tudo numa equipe um pouco menor. Logo depois a gente puxa até um papo sobre KPIs, um pouco sobre Data Science, que pelo menos a base tem que ter, né? Senão é difícil fazer live ops, é muito difícil. Mas isso aí, eu acho que só para completar, assim, né, eu acho que não é uma equipe de live ops necessariamente. Eu acho que é um calendário de live ops que talvez você não tenha uma equipe só nisso, mas você vai ter que cumprir, porque senão o teu jogo vai ter uma vida muito curta, a gente não vai conseguir monetizar o suficiente. Então, tipo, a ideia talvez seja a mesma equipe que está fazendo live ops, que é a mesma equipe que desenvolveu, que está fazendo a otimização, que está também entregando o resto das features que faltou para o core, mas ela tem um calendário de live ops, ela tem as obrigações de entrega de conteúdo lá. No caso da gente, a gente não tem uma equipe de live ops. A gente tem um calendário de live ops, um comprometimento com entregas periódicas de conteúdo, de melhoria. Legal você citar calendário. Eu acho que é essencial ter um calendário, porque alguma coisa você tem que ter planejada do que você precisa fazer no seu jogo. Então, começando com um roadmap, um calendário que precisa ser feito, pensando à frente, planejamento, né? Como não disse no exemplo lá do restaurante, planejar o cardápio, planejar o que vai ser feito nos dias seguintes. Isso que a Aline falou é muito importante, porque é muito fácil você, durante o desenvolvimento, e quando você lança o jogo, você querer, não, vamos botar mais feature, porque isso vai melhorar. Você coloca mais feature, você acaba esquecendo da operação do jogo. Então, assim, não adianta você só lançar conteúdo de 3 em 3 meses. Em 3 em 3 meses, os jogadores já são completamente novos, então eles nem vão ver esse conteúdo que você está jogando. Então, em algum momento, mesmo com a equipe pequena, você precisa operar muito mais o jogo do que desenvolver. Então, esse balanceamento de esforços no desenvolvimento e live ops é essencial. E é muito difícil de fazer. Ninguém tem uma resposta certa para essa pergunta. Não tem uma mágica, né? Mas é legal que você falou que vai puxar a próxima pergunta, que às vezes estúdios terceiros contratam nós, né, os estúdios que fazem live ops, para fazer isso como serviço. Na Octagon a gente faz muito isso. E aí tem uma pergunta que é: qual o maior valor que se entrega para esse terceiro que contratou a gente? O que a gente entrega como valor? E eu acho que essa é a palavra que a gente pode desenvolver agora, que é o Lean Live Ops, né? Que é como entregar algo mais otimizado possível, porque para quem está contratando, o custo é muito importante, né, da operação. Então, diga lá, Thiago, o que você acha que tem que ser feito para uma operação otimizada, né, encaixada nessa pergunta sobre o que é valor, ou o que você acha que é mais importante para que, se alguém estivesse te contratando para operar um jogo, para manter esse jogo e estender o ciclo de vida desse jogo? Tem uma coisa que você falou aí que é a KPIs. Acho que a métrica é entender o que você está entregando no Live Ops. Como você faz o Live Ops, você está lançando evento toda semana, qual o valor desse evento? Quanto é que está rendendo esse evento? Qual a diferença que esse evento está fazendo nos seus jogadores? Como é que você segmenta os jogadores para saber quem que está engajando nesse evento e quem que não está? Como é que você engaja diferentes segmentos? Você tem um jogo que é muito grande e você tem diferentes tipos de jogadores jogando. Então, como é que você bota eventos diferentes para atingir cada tipo de público diferente? Às vezes você lança um evento e a métrica não foi muito boa, mas se você não souber analisar direito, você não entende que aquele evento foi muito bom para um segmento específico de usuários e você poderia incentivar esses jogadores a jogarem esse evento e outros jogadores a jogarem eventos diferentes. Então, você entender as KPIs e você tá com o seu jogo completamente instrumentalizado para que você possa analisar a todo momento e ter dados rápidos. Você lança um evento agora, em 4 ou 5 horas você já consegue analisar os primeiros resultados. Então você pode querer ajustar um pouco o evento baseado nisso. Para mim, KPIs é o mais importante. As vantagens de Live Up é isso. A gente tem muita ferramenta legal para você operar e reagir nos números, né? E a gente tem Analytics aí for free de todas as plataformas que você trabalha hoje, te dá um Analytics de graça já integrado, né? Então, só precisa de alguém ter esse perfil, né? Vai lá, Nando, o que você acha? Você chamou ali, né?
O Thiago falou uma coisa bem até difícil para quem tem um estúdio menor ter na mão, né? Que é os instrumentos, né? Toda a infraestrutura necessária para coletar esses dados, né? E até agir de maneira rápida em cima deles. Muitas vezes, né, no desenvolvimento de jogos, a gente pensa só no jogo, né, na arte dele, simplesmente, para entregar e entender o público. Mas se a gente não consegue ter uma ferramenta para coletar os dados reais, até o próprio game designer vai ficar sem informação para saber do que ele tem que mudar, né? Aquela humildade do game designer em entender o que o público acha e mudar de maneira rápida. Então, essa instrumentalização, ela, apesar de nós termos diversos tipos de métricas, né, e ferramentas de coleta de dados diferenciadas no mercado, é sempre difícil saber qual que é a melhor para o meu jogo, ou se eu tenho que fazer alguma coisa in-house, né? E isso normalmente vem com uma equipe até maior, né? Para montar tudo isso. Não só montar e analisar depois. Então, instrumentalização é um ponto bem importante para quem quer fazer um Game as a Service, é saber como vai tratar esses dados. Legal. E não só a instrumentalização de coletar os dados, mas também a forma como que o jogo é construída para permitir responder fácil a esses dados, né? Porque se toda vez que a gente precisa colocar um conteúdo novo, a gente precisa de uma equipe com dev mexendo em feature, fazendo tipo uma operação mais pesada, se todo o conteúdo do jogo está dentro, tem que fazer uma atualização na loja, por exemplo, e aí tem que esperar o tempo de aprovação da loja, de iOS e Android, né? Isso meio que mata assim, a viabilidade de fazer live ops, porque você não vai conseguir fazer uma atualização semanal se você tiver que esperar 3, 4 dias de aprovação da Apple, sabe? Agilidade é tudo, né? Tem uma coisa importante nisso que a Aline está falando, que é com o que do LiveOps o que de LiveOps você faz no início do desenvolvimento de um projeto, né? Porque se você vai ter um jogo de corrida, você quer lançar uma fase nova, um track novo, que nem ela falou, você tem que fazer um build novo, você não vai conseguir operar o jogo. Então, lá no começo do desenvolvimento, você tem que decidir como é que eu adiciono um track novo sem que eu precise de um desenvolvedor, sem que eu precise de um artista, sem que eu precise, sabe, que eu possa só que os designers consigam fazer um level novo, lançar isso, atualizar e testar isso junto com a equipe. Então, quanto mais você se esforça no LiveOps durante o desenvolvimento, menos a equipe de LiveOps ela precisa ser dependente da sua equipe de desenvolvimento depois do jogo. Faz sentido. Legal, tem uma pergunta ainda casada nesse tema, que é: o BI deve ser o primeiro passo para definir esse calendário de LiveOps. Como vocês integram BI e Community Manager? Como eles comunicam? Então, assim, começando a responder, eu acredito que BI é o cara que tem que ter, ou alguém que faz análise dos KPIs. Não precisa ser um cara formado em BI ou em Data Science, mas que entenda e sabe pelo menos o que significa os dados, né? Se não tiver um cara fazendo isso, como o Thiago falou, vai estar operando no escuro, né? A gente tinha um conselheiro antes que falava que isso era uma irresponsabilidade, alguém que não olhe números para fazer o time focar e priorizar o que faz sentido. E essa comunicação entre BI e Community, eu vou até deixar a galera contribuir aí. Quem quer falar primeiro? Levanta a mão aí. Vamos lá. Ninguém? Não. Vai, Nando. Vamos lá. BI e Community Management. Então, Community Management e o BI é quase é carne e osso, né? O Community Management vai estar ali o dia inteiro escutando, né, o pessoal no Twitter, Discord, Facebook, e muitas vezes o Community Manager vai pegar os jogadores mais vocais, né? Alguns deles podem ser até os que investem mais no jogo, mas muitas vezes eles são super vocais e podem não estar apresentando a real vontade da grande maioria das pessoas que jogam, né, e que investem no jogo, né? Então é importante que a pessoa de BI consiga entender a visão do Community Manager, confrontar isso com dados para poder apresentar para a equipe exatamente o que é a realidade, né? Pode ser que, apesar de nós termos ali um percentual mínimo de jogadores vocais, esses jogadores são whales, ou são as baleias, que a gente chama, que investem muito. Então, valeria a pena, sim, dar uma atenção para entender como resolver aquele problema daquelas pessoas de maneira muito rápida, né? Algumas outras vezes, é uma reclamação vocal demais que não vai afetar, né, na retenção e jogabilidade da grande maioria das pessoas. Então, pode ser que não seja um investimento que a gente vai pegar na equipe para focar num ponto específico que os jogadores estão reclamando. A gente pode, né, tomar esse hit, a gente fala, né, para poder focar a equipe em uma coisa ainda melhor para o futuro. Então, é muito importante que essas duas pessoas estejam conversando, olha, diariamente, e que tenha uma reunião semanal para explicar para todo o resto da equipe. Legal, e por isso que eu vejo uns conceitos que vêm de que a LiveOps é muito associado à estratégia. É você decidir o que é importante ser feito durante o LiveOps, e não só fazer, simplesmente executar, né? Vai lá,
Quem mais quer falar sobre as perguntas? Senão eu vou trazer outra perguntinha. Beleza, vamos lá. Tem uma pergunta legal aqui que é no desenvolvimento do jogo novo, né? Como é que eu vou planejar essa operação? Tem até a ver com essa questão do planejamento, calendário, mas o que mais vocês trazem como importância na hora que eu tô pensando em fazer um jogo que vai ter live ops depois, né? Num certo ponto. Depois do lançamento, a produção, vem um lançamento, ou soft launch, ou um pré-lançamento, mas o que eu tenho que me preocupar quando eu estou fazendo esse novo jogo? Eu acho que... Não pode dizer, Aline. Eu acho que o Nando pediu a palavra. Vai lá. Vai, não. Perdão, eu me perdi aqui. Qual que é a pergunta? Ah, tá, vamos lá. Você está fazendo um jogo novo, né? Você tem que planejar todas as etapas. Vamos lá. Então, acho que o Live Ops no Early Access ele tem que ser feito o quanto antes, né? É a estrutura básica. Como eu falei lá no início do Game Designer, na hora que ele monta o projeto dele, ele já tem que estar pensando em como que ele vai estruturar não só a coleta de dados, mas também as entregas de novos conteúdos. Né? Então, não tem como criar, por exemplo, né, vai botar um navio e não saber como recarregar, botar, né, o combustível no navio depois que ele está no mar. Então, ele tem que ter já essa ideia planejada para que no meio do caminho ele consiga abastecer. Então, eu diria, se vai fazer Live Ops, faça desde o começo, colete os dados em Early Access, trabalhe em cima deles, né, e para saber o KPI correto de quando lançar ou quando não lançar, aí já é um pouco de magia negra, cada empresa vai ter, o seu marco, normalmente comparado com outros jogos similares, né, para saber se está hot, né, quente o suficiente Legal. Ou não para lançar. O Thiago também tinha pedido para responder essa pergunta. Vai lá, Thiagão. Sobre a pergunta sobre como planejar um jogo novo com o objetivo de ser operado, né? E acho que essa pergunta é interessante porque a resposta já está na pergunta. Você começar um jogo novo já pensando em ser operado, você já vai ter uma mentalidade certa para isso. Mas é importante que você entenda que o seu budget e seu schedule vai ser muito afetado pela quantidade de ferramentas que você vai fazer. Você vai fazer um jogo de plataforma que vai ter 15 fases, você faz dentro da Unity mesmo, você vai lá e monta o level. Mas se você quiser lançar uma fase nova a cada mês, você vai precisar de uma ferramenta externa, às vezes nem dentro da Unity. Então, às vezes uma ferramenta web, para que o cara que opera possa fazer isso. Então, o custo de desenvolvimento dessas ferramentas é grande, às vezes até maior que o próprio jogo, dependendo do nível de operação que você precisa. Então, você tem que imaginar, e aí tem uma outra pergunta interessante também do público, que é sobre a cadência de updates. Qual a cadência de updates que você quer fazer, para que você saiba qual é o tipo de ferramenta que você precisa, porque se você acha que seu jogo só vai precisar de atualização durante uma vez por mês, é um nível muito mais leve de Live Ops. Mas se você precisa lançar evento a cada 3 dias, você precisa que essas ferramentas estejam funcionando tudo perfeitinho. Então você vai ter uma equipe de desenvolvimento para as suas tecnologias e tools separados. E aí entra muito aquela pergunta da comunidade, né? A comunidade é um dos sensores para saber se as pessoas estão engajando, né? É a informação qualitativa. A quantitativa vem em cima de KPIs, né? De engajamento, mas às vezes você está numa plataforma que é um pouco diferente, então ter benchmark, né? Que a gente fala, saber que você precisa comparar e perseguir nos seus jogos para ele que ele realmente tem um mínimo. Tem uma coisa sobre community que acho que é importante comentar, é que community tem que ser tomada com muito cuidado, porque você tem, às vezes, poucas pessoas que são muito vocais na comunidade e elas não refletem o comportamento dos jogadores. Então, a gente já tomou decisões erradas baseadas no community e depois a gente foi perceber que essas decisões pelo BI e pelo Analytics não tiveram o resultado que a gente buscava. E aí a gente começou a perceber, poxa, era só 3%, 2% da nossa comunidade, da comunidade ativa, que é um percentual pequeno do jogo, que estava pedindo essa feature, essa mudança de balanceamento. Então, você tem que pesar com muito cuidado o que você entrega. Claro que o community management bem feito, você entrega para a sua comunidade de forma, olha, a gente está fazendo isso, mas a gente também está fazendo isso, sabe? Então, você acaba pesando para poder entregar isso para a comunidade, mas tem que tomar um certo cuidado com o management aí. Isso é legal, acho que... Vai lá, Aline. Eu vou voltar para tentar organizar na prática o que eu faria se eu fosse lançar um jogo novo. Mas, porque, bom, às vezes é muito overwhelming. Você tem que mandar todos os eventos para uma ferramenta e depois você tem que montar todos os painéis. Mas, por exemplo, vou começar um jogo novo, monta o primeiro funil de uso, o primeiro passo de First User Experience e vê até onde teu usuário está indo. Pelo menos já manda o soft launch já com isso, sabe? Para a gente já começar a coletar esses dados. Para entender, por exemplo, se o teu drop de usuário é em uma semana, provavelmente o teu ciclo de Live Ops tem que ser menor do que isso. Para antes dele desistir, ele já
ter coisa nova para chegar. Se ele passa um mês jogando, tu pode ter um ciclo de live ops menor. A outra coisa é essa questão de o quanto teu jogo é flexível para ter atualizações rápidas. Então, o quanto de ferramenta tu colocar diretamente na mão do designer, dos artistas, que eles já podem diretamente, um artista já pode subir e colocar no Unity ou no Cocos ou no Unreal diretamente o asset que vai para o LiveOps para mandar para a produção. Então, quantos passos ele tem que ter, quantos dias, dentro de um ciclo de uma semana, quantos dias tu vai passar só fazendo o upload daquilo ali, sabe? Aí, se para isso tu precisa de 5 dias para botar uma build nova no ar, o teu ciclo não pode ser de uma semana, que tu não vai conseguir fazer. Então, o quanto a gente consegue deixar o jogo flexível para colocar conteúdo novo, o quanto é fácil colocar conteúdo novo, quanto tempo tu demora para colocar conteúdo novo no teu jogo. E aí, obviamente, que conteúdo é esse? É uma fase nova? É um item novo? É um reward novo? Etc. E já deixar o funil no soft launch, já está coletando dado de funil para entender em quanto tempo a gente tem drop de retenção, né? Essas duas coisas eu acho que talvez seria o primeiro então, passo. São várias assim. preocupações, né? São a escolha das ferramentas, tem várias bacanas para você se preocupar com um jogo que você consegue manter uma atualização constante. Tem essa preocupação das lojas, no caso Steam, iOS e Google, cada uma tem a sua forma de deployment, e tem também um processo de deployment interno que você tem que se preocupar de ser rápido, se a atualização vai envolver loja ou não. São preocupações pertinentes que você tem que incluir no planejamento, no Early Access, tudo isso vai ajudar você a ter um LiveOps mais eficiente, né? Mas mais uma pergunta legal que veio aqui. O que vocês acham que as leis de privacidade do iOS 14 estão impactando nessa operação de LiveOps, né? Eu acredito que a Aline deve ter alguma coisa para contribuir, principalmente que ela lida com um público até um pouco mais jovem, mais infantil, né, nos jogos. Vamos lá. Não muito? Você passou raiva com alguma coisa? Pode contar pra gente. Já passei muita raiva com a iOS, eu odeio até hoje. A iOS, a gente sabe que eles são um pouco mais exigentes, né? E isso justifica-se até pela qualidade. Eu passo raiva com loja em geral, assim. Em geral. Na verdade, agora, o nosso jogo, o Gepeto, ele é web. E ele é web e web mobile. A gente escreve tudo em HTML5, JavaScript, né? Que é o Cocos Creator. 2D não, a gente agora tá 3D, o GP tá 3D. Eu sou antigo com o Cocos. E aí a gente usa o web mobile. Só que obviamente tem pressão para colocar o iOS e Android no ar, e a gente tá tentando, mas o jogo da gente consegue ser atualizado completamente sem build nova, então é só eles aceitarem uma vez. Mas a gente passou por uma migração grande para conseguir isso, justamente porque a gente odeia aprovar coisa no iOS e no Android. Mas eu nem posso falar especificamente sobre a nova política. E as lojas às vezes ajudam muito, né? Tem o pesar, algum ônus que a gente tem às vezes, mas tem os bônus, por exemplo, elas dão algumas ferramentas, né? E a gente pode falar sobre isso agora, que é a de analítica, sim. Analítica, Early Access e Beta também, que algumas oferecem tipo de acesso. Vai lá, Thiago, puxa o papo. Eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre o Early Access que a Aline falou, que eu acho que tem uma coisa importante aí que é importante a gente comentar. Quando a gente está lançando um jogo, principalmente está em Beta, em Early Access, lançou só em 2 territórios para testar, é importante que você teste também todo o seu ferramental do LiveOps. Então, você vai estar lançando evento, às vezes um evento muito grande, que você não vai ter retorno nenhum, vai estar criando asset, criando tudo, para você garantir que todo o seu pipeline de LiveOps está funcionando. Você vai entender durante esse teste de quanto tempo você gasta para criar um conteúdo, quanto custa esse conteúdo, quanto de retorno você vai ter com ele, né? Então, testa os analytics, sabe se os números estão vindo certos. Então, tem muita coisa importante do LiveOps durante o Early Access, assim, sabe? Então, é importante que você já tem a equipe de LiveOps dentro do Early Access, assim, uma coisa que eu acho que era importante a gente comentar também. Normalmente é o make it or break it. No Early Access são esses dados. E é importante, e é uma coisa legal, que no Early Access você tem poucos usuários e você pode experimentar muito mais. Então, às vezes você vai fazer um conteúdo muito diferente ou uma mecânica completamente diferente que você quer testar em alguma coisa, é a hora de você fazer. Porque quando você estiver no live com um lançamento global, que você tiver milhares de usuários diários jogando seu jogo, qualquer mudança vai ser penosa.
Eu acredito em gente. Tem gente que perde um jogo live porque ele fez uma decisão assim, contraditória de achar que um update ia ser bom e no fim ele fez os jogadores ir embora, aquele evento de network effect, o mundo fica bravo com o jogo, ir embora e não voltar mais, você perde simplesmente o jogo porque você teve uma decisão errada. Então use bastante esses recursos, como o Thiago falou. E aí depois que você sai do Early Access, do Soft Launch, você tem que lidar com ferramentas de teste de AB, que é uma coisa que é super importante e crítica. Então, legal. Se você não mexe com AB, aprenda e entenda como fazer. Vamos ver se a gente chega na parte de Data Science, que é legal falar disso. Bom, vamos lá. Bacana. Tem mais perguntas chegando aqui, eu vou jogar, mas... Existe alguma forma de trabalhar com LiveOps sem Analytics, sem o interno Analytics? Eu não sei se a pergunta é sobre o perfil ou sobre a ferramenta. Se for sobre a ferramenta, eu acho que é uma irresponsabilidade. Mas o que vocês acham? Se for sobre o perfil, como já foi dito aqui, depende se a pessoa tem facilidade em entender, né, os KPIs, o que é importante, benchmark, né, o que ele tem que entender que é um dia bom de retenção, um dia 7, um dia 30, né? Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? Formação em analítica... Não precisa, assim, tipo, a gente não precisa ter nenhuma formação, um conhecimento formal de analista para começar a mexer com analytics. Obviamente, que é o que eu falei, se chegar alguém e diz, não, tem uma aversão a números, não sei interpretar um gráfico, aí fica difícil, mas os gráficos, a interpretação, a matemática do negócio, se você usar uma ferramenta, qualquer ferramenta, tipo, a gente usa o Game Analytics, por exemplo, uma das, né, que a gente tem 3 painéis diferentes, mas ele... entendendo quais são os eventos que está entrando, obviamente com a ajuda dos desenvolvedores que colocaram os eventos lá e tal, e montando o painel, a pessoa que vai ficar acompanhando aquilo ali não precisa ter um conhecimento matemático, nada disso, ou de data science, assim, mais pesado, até porque, pelo menos curso que eu fiz de data science e tal, me ajudou muito a relembrar conceitos de estatística que eu aprendi na faculdade, mas não me ajudou nada. Que fala data science é o analítico mais avançado, né? Mas não me ajudou nada a melhorar meu jogo diretamente, sabe? Tipo, até são tipos de análise de dados muito específicos quando você está pensando em jogo. Se você for fazer um curso de data science geral, é melhor procurar alguma coisa mais focado para produto em jogos do que ficar estudando assim, a estatística é útil, eu adoro estatística, é útil para qualquer coisa, mas não é o que vai definir se você tem ou não a equipe que você precisa, se você tem um estatístico lá e tal. Então, acho que é importante você conseguir medir, né? Você precisa medir as coisas. Então, se você não tem um data analyst na sua empresa, você consegue fazer isso por você mesmo. Mas a estatística é muito enganosa. Então, se você não tomar cuidado com o que você está analisando, você vai tirar conclusões erradas dos números. É bastante enviesado. Então, a sua própria viés é difícil. E a gente já tomou muitas decisões erradas baseadas em números que estavam lá na nossa cara, mas a gente acabou não vendo. Então, é importante. E aí entra o A/B teste, né? Que você faz um teste ali com 2 grupos separados, você vê o que deu errado, ou deu certo, ou deu muito certo. Então, você ainda tem mais uma prova do que você construiu de conceito em cima dos dados. Então, quanto mais ferramenta e mais processo você aplicar como A/B testing, análise de dados, BI, você mais segurança vai ter na hora de tomar a sua decisão. Mais importante do que aprender analytics é aprender onde tem os vieses. Tipo, tem como mentir com dados, os dados te enganam o tempo todo. Aí você faz, tá vendo que deu certo? Porque aumentou 50% e não sei o que lá. É quando você vê assim que isso não significa. Então, tipo, entender quais são os vieses que os dados podem cair é bem interessante. Até um caso interessante do Magic Puzzlecast, que é o nosso jogo, foi essa semana. A gente teve uma retenção dia 7 que aumentou muito, assim, a gente ficou super feliz e que descobriu o que a gente fez no jogo. Eu falei com o time de BI, não sabia, o time de produção, o time de schedule lá, de lançamento, promoção, ninguém falou nada. Aí fui descobrir que foi um feature lá da Google que fez trazer um jogador com uma qualidade um pouco melhor, porque era um feature de puzzle. Jogadores de puzzle, strategy entrou no jogo e deu uma retenção maravilhosa. Eu falei, que pena, eu queria que tivesse sido uma melhoria nossa, porque eu sabia como fazer isso mais vezes. Mas legal, a gente tem 5 minutinhos. Vou aproveitar para falar um pouco de... Acho que a gente abraçou bastante em relação a... Eu acho que dados, talvez a gente pode falar mais um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho do futuro e do Brasil, né? O que a gente acha que precisa ser feito para a comunidade brasileira? Porque eu acho que o Brasil na sua maior parte, um público de jogos indie. Quando a gente fala de layoff, a gente está falando de jogos free-to-play, jogos onde você
lança e tem que manter, então tem uma abordagem diferente de monetização, é um pouco distante do que é um jogo indie. Mas aí eu percebo que o público e a indústria, os desenvolvedores do Brasil acabam sendo sempre tendenciosos para fazer um jogo indie, o que não é ruim, mas quando a gente traz, a gente tem que fazer uma lavagem cerebral para o cara pensar diferente. O que vocês acham disso no momento, né? Falando um pouco de perfil e de futuro, para a gente melhorar também o nosso ecossistema de desenvolvedores que conhecem LiveOps, né? Eu acho assim, né? A gente está vendo o Netflix já entrando num modelo de streaming de séries semanais, a gente vê diversos, né, até filmes da Marvel, que antes eram filmes blockbusters, agora a gente tem em streaming toda semana um episódio novo. Então, eu acho que a tendência de tudo quanto é conteúdo que a gente vai consumir hoje, entretenimento, né, especialmente jogos, vai ter que ser assim. Então, a pessoa que antes tinha a mentalidade de montar só um projeto e colocar no ar, ela está perdendo a oportunidade de ter ainda mais receita, ter ainda mais gente engajada, ter ainda mais resultado positivo com um jogo que pode continuar. Então, essa mentalidade do, vou fazer só meu jogo indie e colocar no ar, é uma coisa que a gente tem que abandonar, né? A gente tem que pensar como que esse meu jogo indie, que é pequeno aqui, como é que eu projeto ele para eu poder fazer uma modificação nele amanhã? Acho que essa é a mentalidade que a gente tem. Você não escapa de ter que engajar os jogadores para sempre. No caso de modelos de assinatura, por exemplo, onde o cara vai fazer um jogo, mesmo sendo indie, mas ele vai ficar jogando ali, ele é insaciável, gente. Então você tem que pensar a longo prazo e o LiveOps faz todo sentido. Tem até uma pergunta sobre isso. Relação de LiveOps com monetização no jogo. Então vai lá, quem puxa. Acabou de falar, né? Mas é praticamente isso que o Nando disse, né? Não tem como, não tem que associar uma coisa, seja um modelo de negócio de assinatura, ou de conversão de pagantes, ou até de ads, né? Você tem que pensar que tudo é importante para manter o jogador engajado ao longo do ciclo do jogo. O Magic já faz 4 anos que está sendo operado, o Looney Tunes também bastante tempo, o Thiago tem bastante portfólio de jogos que já fazem bastante tempo que estão no mercado. Então vamos lá, contribuição final de 1 minutinho para cada um de vocês. Eu acho, gente, eu vou pegar esse finalzinho logo no começo. Eu acho que entender que o jogo que você está lançando não é um produto e sim um serviço é a virada de chave que todo mundo precisa fazer. Concordo 100%. Você não está lançando um jogo numa caixinha no CD e pronto, acabou, não. Você está lançando, o que você lançou é o começo de uma prestação de serviço. Então, você praticamente está criando uma plataforma para que jogadores que gostam de jogos de plataforma, por exemplo, entrem e você toda semana está lançando conteúdo novo. Então, assim, é complexo, não é fácil. E para a gente trazer isso para o mercado brasileiro é difícil porque o mercado brasileiro tem muita empresa pequena. Você tem 4 pessoas, é muito difícil você pensar num jogo que vai durar 3, 4 anos. Como é que eu vou operar? Que tipo de serviço? E aí você fica pensando, se eu desenvolver durante 1 ano o jogo e ele não funcionar, o que eu faço? Então, a mentalidade acaba sendo mais fácil você querer lançar vários jogos em sequência. Então, isso funciona para algumas pessoas. Mas essa mudança da chave de produto para serviço é essencial para mim. Faz todo sentido. Contribuições finais. Se você pensar, quando a gente vende um produto, né? A gente pensa qual é o preço desse produto. Mas quando a gente fala de jogo, e principalmente freemium, quando a gente vai conversar sobre o quanto a gente ganha com cada usuário, é lifetime value, né? Então, é o tempo, o dinheiro que você ganha durante todo o ciclo de vida do produto. E o LiveOps é para estender o ciclo de vida. Então, diretamente relacionado ao quanto você ganha por usuário, né? Então, sem LiveOps é muito difícil estender esse lifetime value, né? Que é uma KPI super importante, que a gente até calcula ela para fazer marketing, por exemplo. Quanto vale a pena eu trazer um jogador para ele me dar de retorno no ciclo de vida dele durante o jogo? Nando, diga aí. Não, desculpa, Lente. Eu vou voltar lá ao nosso ponto inicial, meio uma dica, né? Se a gente vai pensar em fazer um jogo que vai ter um sistema de LiveOps, eu sempre penso em 2 camadas, né? A primeira camada de cima, que vai ser uma camada de entregas contínuas, até um pouco mais longas, né? Como um Agile ou algo do gênero, que a gente vai sempre entregar uma versão de cliente, né? Um client ali no iOS, que sempre vai demorar, ou até mesmo no Google vai demorar para uma aprovação, vai ter que passar por um processo de QA muito longo para a gente ter um client bem fixo. E a gente tem uma camada aqui embaixo, que é essa camada mais, até que a gente trabalha mais com back-end, né? Que são entregas mais constantes, né? Que vão ser os eventos ou os unblocks que a gente colocou dentro de uma versão de client mais escondido e só desbloqueou naquela data precisa, né? Então, é sempre ideal pensar nessas 2 faixas, assim, quando a gente vai trabalhar com um Game as a Service. Legal. Gente, muito obrigado. Chegamos no final. Tem muito assunto, muito tópico que seria legal a gente falar, mas o tempo não permite, mas
Pô, o LiveOps é um negócio que você encontra muito material na internet, muitas ferramentas, muito material explicando o que você tem que se preocupar, planejar. Então, procurem saber, a gente sempre vai estar trazendo esse tópico. Obrigado, Nando, obrigado, Aline, obrigado, Thiago, por participarem dessa discussão. Foi super rico. Se tivesse mais tempo, acho que se estender por 2 horas, porque é muita contribuição que vocês possam dar com a experiência de vocês. Agradeço quem assistiu, gente. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal do BIG por essa oportunidade de a gente falar e disseminar esse nosso conhecimento com todo mundo. E é isso aí, continue assistindo o Big, tem bastante palestra e painel aí durante o dia. Obrigado, gente. Um abraço. A gente agradece, pessoal. Pô, um assunto muito rico, muito importante. E assim, né, a gente percebe como que a conceituação é necessária, né? Um assunto tão denso, tão, né, complexo e com uma visão, né? É um papo de visão. E vocês, né, tiveram que referenciar e depois destrinchar. Pô, foi show demais, viu, gente? Muito obrigado, valeu, até a próxima. E é isso, né? O Big está incrível. Mais uma palestra maravilhosa, rica de informações. Valeu, Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.